A paz, meus queridos, uma boa noite a todos. Estamos aqui na nossa primeira videoaula da nossa escola bíblica e eu quero começar com uma oração. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, neste momento para nossa primeira aula da escola bíblica. Pedimos que o Senhor já esteja trabalhando no coração de cada ouvinte desta lição, para que cada um de nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Meus queridos, na primeira lição que você recebeu, nós vamos estar falando sobre a consciência de que é salvo. O que é a consciência de que é salvo? É você ter a certeza de que você, que recebeu Jesus como Salvador pessoal, você é uma pessoa salva em Cristo. Bom, mas como que a gente pode ter essa consciência então? Vamos lá. O que é ser cristão? É uma das primeiras coisas que eu e você temos que saber. O que é ser cristão? E ser cristão não é fazer parte de uma igreja. Não, ser cristão vai muito além de você estar numa igreja, você ser batizado. Ser cristão tem a ver com intimidade com Deus, tem a ver com uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Quando é que a gente tem essa experiência pessoal com Jesus Cristo? Quando a gente nasce de novo. O novo nascimento é a experiência que todo verdadeiro cristão tem que passar para realmente ter a consciência de que é salvo. E como é, pastor, que eu tenho essa consciência de que sou salvo? Bom, eu preciso primeiro entender que eu estou perdido. Para saber que eu estou salvo, eu preciso primeiro saber que eu estava perdido. Né? Ninguém que não entende que ele é um pecador, que é uma pessoa que precisa de Jesus, vai receber a salvação, porque ela acha que não precisa. Às vezes a gente fala de Jesus para algumas pessoas, ela fala, não, mas eu não preciso, eu já tenho a minha fé, eu não preciso porque eu nunca matei ninguém, não roubo, mas não é isso. Todos nós, e a Bíblia diz assim, que você pode inclusive acompanhar lá em Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer. Isso significa que todos são pecadores. Um outro texto da palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então todos nós precisamos da salvação que vem por meio de Jesus. E essa salvação, ela só vai fazer parte da nossa vida quando nós entendermos que somos pecadores. Então, ficou claro para você? Nós somos pecadores. E por sermos pecadores é que precisamos de Jesus Cristo. Agora, vem cá. Como eu posso então ser salvo se eu sou um pecador? A Bíblia diz que o salário do pecado, ele é a morte. Então, porque todos pecaram, vão morrer. E vão morrer, qual é a morte? É a separação eterna de Deus. Mas como eu recebo, então, essa salvação que eu tanto preciso? A Bíblia diz o seguinte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que isso significa, pastor? Significa que o salário do meu pecado seria a morte. Porém, o dom gratuito ou presente que Deus nos dá através de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, nós somos salvos. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, ele pode sim ter uma certeza, ser salvo. Então, como você recebe a salvação? Se a salvação é um dom, se a salvação é um presente, eu tenho que tomar posse, eu tenho que me apoderar dela. É como se eu estivesse entregando um presente para você
o presente está na minha mão e eu falo para você, pega, mas você se recusa a pegá-lo, né? Então, não, eu não quero pegar o presente. Então você nunca vai desfrutar do presente que Deus te dá se você não pegá-lo. Entendeu? Então, o presente está sendo dado e você só recebe esse presente aceitando ele. E como é que eu faço então? Eu tenho que aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador. É algo que eu preciso fazer. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que me arrepender dos meus pecados e reconhecer que somente posso ser salvo aceitando o presente que Deus me dá, através de Jesus. Bom, então, sim, o que eu preciso fazer? É me converter. A conversão é um arrependimento, né? É a mudança de atitude. Se até agora eu estava fazendo tudo errado, a partir desse momento da minha conversão, eu decidi receber Jesus como meu Salvador? Sim. Agora, querido, eu nasci de novo. Eu tenho que começar a pensar então de uma forma diferente e agir de acordo com essa nova vida. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o arrependimento. Tenho que reconhecer que eu sou um pecador e preciso me arrepender dos pecados. E a segunda é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas existe a prova daquelas coisas que eu espero receber. Então, Jesus Cristo é aquele que eu pela fé recebo como meu único e suficiente Salvador. E essa fé é a que me leva à salvação. A Bíblia diz assim lá em João capítulo 1, verso 12: A todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, se tornam filhos de Deus. Então, não é que todos são filhos de Deus, não são. A Bíblia não diz isso. Para ser filho de Deus, tem que receber Jesus. Para se tornar parte da família, né? Como se nós estaremos sendo adotados pelo Pai como filhos a partir do momento que eu recebo a Jesus. Então, o processo de filiação, o processo de salvação é arrependimento, fé e receber Jesus como Salvador. Já fez isso? Glória a Deus, querido. Você está salvo. Mas você pode realmente ter certeza disso? Você pode ter certeza da sua salvação? Pode, queridos. Presta atenção no que diz lá em João capítulo 5, verso 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, você ouviu a palavra do Senhor, e crê naquele que me enviou, você crê em Deus, que enviou Jesus como seu Salvador? Então você tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas você passa da morte para a vida. Então, aí vem uma outra pergunta, já quase no encerramento aqui, na página 2. Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem se arrependido deles? Então, se você tem se arrependido, se você sente realmente o arrependimento, se você sente a dor por aquilo que você falou, fez, agiu, pelas suas atitudes erradas do seu velho homem, a Bíblia diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo? Então, querido, se você se arrependeu, se você confessou os seus pecados, você confessa para quem? Você confessa a Deus. Diferente de algumas igrejas por aí, onde você precisa se confessar para um homem, aqui não. Na nossa denominação, na quadrangular, ou na igreja do Evangelho Quadrangular que você faz parte, né? Você não precisa ficar confessando o pecado para outras pessoas. Você confessa os seus pecados diretamente a Deus, porque é Ele que tem o poder de perdoar pecados. Logicamente, se você de repente procurar-nos como pastor que sou, para falar, pastor, olha, no meu passado eu fiz isso, mas eu me arrependo, eu vou falar para você, então vamos orar juntos, queridos. E ali, daquele momento em diante, temos uma certeza que Deus está realmente te perdoando. Porque às vezes a gente não tem também a necessidade de confessar os nossos pecados uns para os outros. Mas nunca faça isso para pessoas despreparadas. Faça isso para os seus pastores.
Eles têm sim o preparo e a unção de Deus para poder falar com você e orar com você, tá bom? Bom, então, mas a Bíblia diz o seguinte também, olha. Então, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você confessou os seus pecados, Deus te perdoou, você aceitou a Cristo como Salvador? Amém. Olha só o que a Bíblia diz. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, a palavra de Deus lá em João 1,12, ela é muito clara. Se você o recebeu, você passou a ser filho. Então, agora você como filho, você é herdeiro. Creia na tua salvação, querido. Tá bom? Você sente de fato que está salvo? Bom, se o Senhor te perdoou os pecados, se você está se você se tornou filho, não tem por que duvidar. Então, uma vez que você recebeu Jesus, a sua maneira de sentir a sua salvação tem que combinar com as suas atitudes. Então não adianta somente você sentir que está salvo e agir como o velho homem agia, fazendo as mesmas coisas do velho homem. Não, se você mudou de vida, se você se arrependeu, comece a agir de forma diferente. Mas preste atenção, isso também é um processo, não é alguma coisa assim, instantânea. A salvação é um processo. Dia após dia a gente vai se arrependendo, dia após dia a gente vai melhorando em muitas coisas. Então alguns hábitos que a gente fazia no passado, hoje a gente já começa a deixar eles para trás. E são coisas que é um processo. Creia que Deus vai te purificar. É o Espírito Santo em nós que vai agindo e nos melhorando, tá bom? Então fica tranquilo aí, queridos. Não se desespere. Ah, pastor, mas eu errei. Tá bom, querido, se arrependa. É um processo. Nós vamos chegar lá juntos. Amém? Bom, presta atenção então, olha só. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você nasceu de novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você é novo. Você agora é um bebê que está crescendo e reaprendendo a andar. Tá bom? E como que você vai viver agora? Antes você dava ouvidos ao diabo fazendo tudo como você fazia antes. Sua vida era do jeito que você queria. Mas agora não. Agora a Bíblia diz o seguinte, que você foi liberto do pecado. Você já não é mais escravo dele. O pecado não pode mais te dominar. Creia nisso. Quando o inimigo chegar para você, não, mas você fez isso, você vai dizer para ele, eu fiz, mas já fui perdoado. O Senhor já me lavou com o seu sangue. Hoje eu sou nova criatura. E ponto final. Ninguém mais vai poder te acusar. Sabe aqueles amigos que muitas vezes falam, você está falando hoje que você é crentinho, que você é crente, que você é santo, que você é salvo. Continue dizendo isso, sou mesmo, sou um cristão e sou salvo em Cristo. Não porque eu mereça, mas Jesus Cristo morreu por mim, pelos meus pecados. Hoje eu fui perdoado dos meus pecados. Mas você fazia isso? Fazia no passado, hoje não faço mais. Então, como diz lá a palavra de Deus em Romanos 6:22, a Bíblia diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto e por fim a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então preste atenção, a partir de agora você está liberto do pecado, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Então viva livre na presença do Espírito Santo. Amém? E o que eu posso fazer, queridos? O que nós podemos fazer para nos mantermos assim, bem? Leia a Bíblia diariamente. Ore ao Senhor diariamente. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Leia a Bíblia, começa lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia a palavra de Deus. Nela você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para se manter salvo. Amém? Glória a Deus. Essa foi a nossa primeira aula. Rápida, mas eu espero que você tenha entendido. Ouça ela se você precisar mais uma vez. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, agradecemos ao Senhor pela sua primeira aula, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja falando no nosso coração. E a partir de agora, temos a certeza que somos salvos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Deus abençoe e tenha uma ótima noite.